Outra notícia também que está chamando muita atenção, as pessoas estão bem curiosas, é em relação a essa aqui, de um doce envenenado. Coloca na tela para mim. É um doce que envenenou uma tropa russa, é popular nos dois países em guerra. Na cidade de Izum, eu não sei como é que eu falo isso, é Izium? É isso, professor? Me ajuda. Perto de Exatamente, exatamente. Kharkiv, ao menos 2 soldados russos morreram e 28 foram internados depois de comerem esses pães que são recheados e são muito tradicionais lá. E eles foram entregues por eles a moradores da cidade. A suspeita de que a comida estava envenenada. O nome do lanche que teria sido usado para envenenar os soldados é o Piriski, eu acho que é isso. Ele é de origem russa, mas é também popular na Ucrânia. Nossa, eu fiquei muito impressionada. A massa ela se parece com uma esfirra e ela pode ter recheio doce ou salgado. E ele é usado muito para acompanhamento ali de sopas e aperitivo. E eles entregaram isso e aí tem agora esse caso. Será que é um caso de envenenamento, professora? Isso está sendo investigado, né? De novo, aí é muito difícil. A cidade de Zium, que você acabou de fazer referência, que é onde esse doce supostamente foi entregue, ela é hoje uma cidade absolutamente estratégica. Ela foi dominada recentemente pelos russos, né? E os russos estão tentando, vindo do sul para o norte e do norte para o sul, mas na parte leste da Ucrânia, centrar, né, e envelopar as tropas ucranianas que estão na região de Donbás, que é a região basicamente onde esse conflito começou, né, originalmente, por causa dos separatistas russos ali da região do leste da Ucrânia. Então, essa cidade, ela vinha basicamente desde o início de março sob cerco russo, né, e ela acabou caindo recentemente, e há, de fato, uma resistência muito significativa da população civil ucraniana para tentar impedir o avanço dos russos. De novo, a gente não pode ter certeza, né, se esse envenenamento aconteceu, mas não é algo, digamos, difícil de acreditar que você teve uma resistência significativa por parte da população ucraniana contra esse avanço das tropas russas. E o mais interessante, Fabíola, é que isso está se dando especificamente no leste da Ucrânia, que é a região onde os falantes russos, né, não necessariamente pró-Rússia, mas os falantes russos são maioria, que era exatamente que, do ponto de vista da própria narrativa do Putin, a região onde o apoio à Rússia seria mais significativo. E a gente não vê isso acontecer. Então, por exemplo, Kherson, que fica uma cidade que fica no sul da Ucrânia, que já está ocupada pelos russos, é a primeira grande cidade que os russos ocuparam, eles estão tendo muita dificuldade de manter o controle da cidade, porque é a resistência da população local contra a manutenção das tropas russas ali. Então, mesmo que o Putin consiga os seus objetivos de guerra, eu acho que essa história é exemplificativa do quão difícil vai ser manter um domínio sobre a Ucrânia no posterior ao conflito, né? Então, a situação do Putin é difícil agora, mas talvez vai ficar ainda mais difícil após o conflito terminar, caso ele mantenha o objetivo inicial de estabelecer uma zona de influência sobre parte, ou, no pior cenário, sobre grande parte da Ucrânia. Aliás, a gente falou sobre esse doce, mas tem um outro caso também de suspeita de envenenamento, que são 500 militares que estão na UTI, militares russos. 500 militares foram hospitalizados depois de beberem uma bebida alcoólica, que também foi oferecida por civis ucranianos. Essa é uma outra suspeita de investigação que está acontecendo. Queria também te ouvir, Vila, a respeito dessas suspeitas de envenenamento nessa guerra. É o instrumento que a população civil tem para resistir, né? Tendo em vista que o poderio militar russo é muito grande e, como o Felipe bem apresentou, a questão que se coloca é que aquela versão inicial, lá em 24 de fevereiro, 25, 26 de fevereiro, no início do conflito, que é 24, né, de que as tropas russas seriam recebidas como libertadores de um governo supostamente nazista da Ucrânia, não ocorreu absolutamente isso. A resistência é muito grande, e o exército russo não é aquela eficiência que se apresentava anteriormente na propaganda. Basta ver que a Kiev cairia em 7 dias, que se dizia inicialmente, e isso acabou não ocorrendo. Inclusive, hoje, algumas áreas próximas à capital ucraniana foram recuperadas nos últimos dias pelo exército ucraniano. A questão que deve se colocar no final da história é isso. Pode ser que a Ucrânia seja obrigada a manter a neutralidade, não entrar na OTAN, mas poderá fazer parte até da União Europeia, afinal são organizações absolutamente distintas, né? A questão das regiões separatistas, elas serem incorporadas à Rússia ou serem regiões autônomas na própria Ucrânia, vai buscar uma solução de compromisso. Agora, quem perdeu a guerra? Quem perdeu foi o Putin. Agora, a Ucrânia vai ter de ser reconstruída. Acho que vai ser uma grande questão
quantos bilhões vão ser necessários de dólares para reconstruir a Ucrânia. E, por outro lado, nós, quando terminar esse conflito, que pode ser que seja até próximo o término, pelo que se fala, a questão como é que a Rússia vai fazer parte da comunidade internacional, né? Depois de tudo que nós assistimos, inclusive esse terrível crime de guerra na cidade de Bucha, né?